Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje damos continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 10. Este capítulo é um forte contraste entre o Deus verdadeiro e os ídolos das nações. Jeremias denuncia com firmeza a futilidade e a falsidade dos deuses feitos por mãos humanas, revelando que aquilo que os povos adoram é obra de artífices, madeira enfeitada, mas sem vida, sem poder, sem espírito. Em contrapartida, o profeta exalta a majestade do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, que fala e tudo se cumpre, que reina com justiça e exerce juízo sobre todas as nações. Esse capítulo é profundamente atual, pois embora muitos não se prostrem diante de imagens, continuam presos a ídolos modernos, dinheiro, status, vaidade, ideologias. Jeremias nos chama a romper com todo tipo de idolatria e voltar nossos olhos ao único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é digno de temor e adoração. Ele é o Criador de tudo o que existe e não pode ser comparado com nada que as mãos humanas possam produzir. A diferença entre o Deus de Israel e os deuses das nações é abismal. Um fala, age e transforma. Os outros são mudos, imóveis e enganam os que neles confiam. Prepare-se para meditar em uma mensagem que confronta a ilusão da autossuficiência e nos convida a reconhecer a soberania do Senhor sobre toda a criação. Que este estudo nos leve a rever nossas prioridades, desfazer ídolos do coração e render culto verdadeiro àquele que vive e reina eternamente. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 10 do livro do profeta Jeremias. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura. Obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó,
porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, e devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. O capítulo se inicia com uma advertência direta. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Deus chama o seu povo à atenção. A introdução já é, por si só, um sinal de alerta. Israel não estava ouvindo a voz de Deus, mas se deixando influenciar pelos costumes das nações ao redor. E o Senhor, em sua misericórdia, mais uma vez estende sua palavra, não para condenar diretamente, mas para instruir, para corrigir, para salvar. Em seguida, vem a ordem. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, e não vos espanteis com os sinais dos céus. O povo de Deus não deveria imitar os padrões do mundo pagão, nem se deixar levar pelos temores supersticiosos. Os sinais celestes que assustavam os gentios não deviam causar pavor àqueles que conheciam o Criador dos céus. O profeta então começa a descrever com certo tom de ironia o processo de fabricação dos ídolos. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não se mova. O absurdo da idolatria é exposto com clareza. O povo confiava em objetos que eles mesmos criavam. Transformavam madeira morta em algo a ser venerado, e quanto mais enfeites e adornos, mais aquilo parecia divino aos olhos dos ignorantes. Mas no fundo, não passava de obra humana, estática, limitada e inútil. O contraste é evidente. São como um espantalho num pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Aqui está a diferença radical entre o Deus de Israel e os deuses das nações. Os ídolos são inertes, mudos, dependentes. Não oferecem perigo, mas também não oferecem socorro. São inúteis na calamidade e irrelevantes na bonança. E ainda assim, muitos depositavam sua fé nessas imagens. A idolatria cega o coração, e o ser humano passa a confiar no que pode controlar com as mãos, esquecendo de temer aquele que criou tudo com uma só palavra. Jeremias está desmascarando a falsidade de toda forma de culto que não se baseia no conhecimento verdadeiro de Deus. A crítica aos ídolos não é apenas uma questão teológica,
mas uma confrontação direta ao coração do povo que havia se afastado do Senhor e se rendido às práticas vazias das nações vizinhas. Após contrastar os ídolos com sua inutilidade, o profeta exalta a grandeza do Deus verdadeiro com palavras que reverberam até hoje. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Essa declaração é o centro teológico do capítulo. Jeremias não apenas denuncia os falsos deuses, ele proclama quem Deus é. Ele é verdadeiro em contraste com a vaidade das imagens. Ele é vivo em contraste com o silêncio dos ídolos. Ele é eterno em contraste com a fragilidade e a limitação da criação humana. O profeta chama o povo a contemplar não um Deus fabricado, mas o Senhor soberano sobre todas as coisas. Na sequência, ele descreve o impacto de sua presença. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Isso revela que o Deus de Israel não é apenas um conceito espiritual. Ele é uma realidade viva que interfere na história, que julga com justiça e manifesta seu poder de maneira visível. O temor que os gentios sentiam diante dos astros era superstição. O temor diante do Senhor é reverência diante de sua santidade. A terra não treme diante da madeira esculpida, mas diante do Deus que criou os fundamentos do mundo. Jeremias então ordena: assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Essa é uma profecia de destruição contra todos os ídolos e seus cultos. O fim das imagens é o esquecimento. O tempo consome o que é feito pelas mãos humanas, mas o Senhor permanece. E como prova disso, o profeta volta-se para a criação como testemunha da glória divina. Ele fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A origem do mundo não está em acidentes cósmicos, mas na vontade sábia e poderosa de Deus. A criação não apenas revela a existência do Criador, mas proclama sua glória, fazendo ele soar a sua voz a tumulto de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Essa linguagem poética reforça que o mundo natural responde ao comando de Deus. Ele não apenas criou, ele sustenta. Nada do que existe está fora de seu controle, e por isso, confiar em ídolos é não apenas inútil, mas insensato. O Deus que controla os elementos é aquele que deve ser temido e adorado. Depois de exaltar o poder criador e sustentador do Senhor, Jeremias denuncia mais uma vez a loucura da idolatria. Todo homem se tornou estúpido e sem conhecimento, envergonha-se todo ourives da imagem esculpida, porque a sua imagem fundida é mentira, e não há espírito nela. O profeta vai direto ao ponto. Aqueles que confiam em ídolos não são apenas enganados, mas estão entregues à tolice espiritual. Não se trata apenas de erro doutrinário, mas de cegueira voluntária. A idolatria é a rejeição do conhecimento verdadeiro de Deus. O artífice que molda a imagem é citado como alguém que, no fim, terá vergonha de sua obra, pois aquilo que ele cria com orgulho será revelado como vazio e inútil. A afirmação "são vaidade, obra de enganos", reforça a raiz do problema. Os ídolos não possuem substância real. São enganos que se multiplicam entre os povos e se infiltram nos corações. Jeremias ainda acrescenta que no tempo do seu castigo perecerão, deixando claro que, quando o juízo de Deus vier, todos os falsos deuses
e os que neles confiam cairão junto. Isso nos remete à visão de Apocalipse, onde os ídolos das nações e toda a estrutura que sustenta o engano são destruídos no juízo final. A glória de Deus será manifesta, e tudo o que é mentira será dissipado como fumaça. Em contraste com os ídolos, o profeta declara com firmeza: a porção de Jacó não é como eles, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Essa é uma afirmação poderosa de identidade e pertencimento. Deus não é algo que Israel fez, é o Deus que formou Israel. Ele não é um produto da cultura ou da tradição, mas o Criador eterno, e esse Criador escolheu se relacionar com um povo, não por mérito, mas por graça. Israel é chamado de a tribo da sua herança, sinal de que Deus tem um vínculo real com seu povo, uma aliança viva, baseada em sua fidelidade. Esse verso funciona como um lembrete e um chamado. Um lembrete de que Israel não pertence aos ídolos, nem foi criado para viver como as nações, e um chamado a retornar à essência da aliança, reconhecendo que o Senhor dos Exércitos é seu único Deus, aquele que luta por eles, que os formou, que os sustenta. Voltar-se aos ídolos é rejeitar a própria identidade espiritual e romper com a única fonte de vida verdadeira. Diante da revelação da grandeza do Senhor e da insensatez dos ídolos, o profeta muda o tom para um lamento nacional, quase como um clamor coletivo. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. A imagem é de um povo prestes a ser levado ao exílio, como quem se apressa em juntar seus pertences diante de uma evacuação iminente. O inimigo se aproxima e a destruição é certa. O que antes era um discurso profético contra a idolatria, agora se torna anúncio prático das consequências. O juízo já está a caminho e o povo não poderá evitá-lo. A voz de Deus não é apenas um alerta teológico, mas um apelo urgente à realidade histórica. O Senhor declara: porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os habitantes da terra, e os angustiarei, para que venham a senti-lo. A disciplina de Deus não é aleatória, tem propósito. A palavra angustiarei aponta para o processo doloroso da correção divina. Não se trata de punição vazia, mas de uma ação pedagógica, que visa despertar, quebrantar, levar o povo ao arrependimento. É interessante que o texto diz, para que venham a senti-lo. Em outras palavras, Deus está dizendo: eles precisam sentir o peso da minha ausência, o vazio do pecado, para que percebam o quanto se afastaram de mim. Jeremias, então, se junta ao lamento. Ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. O profeta não fala como alguém distante da situação, mas como quem participa da dor da nação. Ele é o intercessor ferido, o porta-voz de Deus, que também sofre pelas consequências do pecado alheio. Essa imagem nos lembra de Cristo, que chorou por Jerusalém, que levou sobre si as nossas dores. Jeremias não se coloca acima do povo, mas junto ao povo, sentindo no próprio corpo o peso da rejeição à verdade. E sua queixa é sincera. Disse eu: certamente esta enfermidade é minha, e devo suportá-la. O profeta carrega uma dor que não é apenas emocional, mas espiritual. É a dor do servo que vê a glória de Deus sendo desprezada por aqueles que deveriam adorá-lo. É a angústia de quem anuncia restauração, mas contempla resistência. Ainda assim, ele não desiste. Ele segue proclamando, chorando, esperando que ao menos um remanescente desperte.
O ministério profético não é apenas anunciar o que Deus diz, mas sentir o que Deus sente. E em Jeremias, vemos um coração alinhado ao coração do Pai. O clamor de Jeremias prossegue com uma descrição da ruína iminente. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos se foram, e já não existem. Ninguém há que estenda mais a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. A imagem é de desolação total. A tenda, símbolo da habitação e da identidade do povo de Deus, agora está desmontada. A ausência dos filhos representa não apenas a dor familiar, mas a ruptura da continuidade espiritual da nação. O que antes era morada de bênção, agora é espaço vazio. A destruição não é apenas física, mas espiritual e simbólica. A presença do Senhor foi desprezada, e a casa que deveria refletir sua glória, agora está em ruínas. O profeta explica a causa dessa calamidade. Porque os pastores se tornaram brutos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Aqui está o diagnóstico mais severo. A falência da liderança espiritual levou à dispersão do povo. Os líderes que deveriam guiar em sabedoria e temor se tornaram ignorantes, cegos, insensíveis. Não buscaram ao Senhor, e por isso o povo ficou sem direção. Quando os pastores não ouvem a voz de Deus, as ovelhas se perdem. Esta advertência ainda ecoa fortemente em nossos dias, pois Deus exige responsabilidade daqueles que estão à frente de seu povo. O fracasso da liderança não é apenas administrativo, é profundamente espiritual. Então vem a confirmação profética. Eis aí vem o ruído de um grande tumulto da terra do norte, para tornar as cidades de Judá em desolação, em morada de chacais. O inimigo se aproxima. A Babilônia, instrumento do juízo divino, se move em direção à terra de Judá. O barulho que se ouve é o som da correção de Deus. As cidades que antes testemunhavam a fidelidade do Senhor, agora se tornarão ruínas habitadas por animais selvagens. O contraste é brutal, mas necessário. O Deus que amou com paciência também julga com justiça. Mas o capítulo se encerra com uma oração profundamente humilde. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha dirigir os seus passos. Jeremias reconhece a dependência absoluta do ser humano em relação ao Criador. A autonomia é ilusão. Sem Deus, não há direção, não há sabedoria, não há vida. E ele clama: castiga-me, ó Senhor, mas com juízo, não na tua ira, para que me reduzas a nada. É um pedido por disciplina com misericórdia. O profeta sabe que o castigo de Deus é justo, mas roga para que seja moldado e não destruído. Essa oração encerra o capítulo com esperança. O juízo vem, mas ainda há lugar para arrependimento, para restauração, para retorno. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra viva e fiel. Reconhecemos, assim como o profeta Jeremias, que sem ti não sabemos para onde ir, nem temos sabedoria suficiente para conduzir os nossos passos. Perdoa-nos por tantas vezes termos dado ouvidos a ídolos do nosso coração, confiando em nossas próprias forças e rejeitando tua direção. Que não sejamos como aqueles que adoram o que é vão e passageiro, mas que vivamos para glorificar ao único Deus, vivo e verdadeiro. Ensina-nos a buscar a tua vontade acima da nossa e a viver com reverência diante da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 10 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo.
que será o capítulo 11. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.